Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a simplicidade da cidade de Jerusalém no milênio. Nós encontramos isso no livro de Ezequiel. A partir do capítulo 40, ele passa a descrever o templo propriamente dito. Depois, as cercanias em volta do templo, depois os demais detalhes, e assim ele vai descrevendo como no milênio a religião será praticada, o sacerdócio, os sacrifícios, os levitas, e vai descrevendo a organização do país de Israel no milênio. E ele então diz que todas as tribos receberão o seu pedaço paralelamente em faixas horizontais, do norte ao sul de todo o território de Israel, que será aproximadamente, mesmo de hoje, talvez um pouco mais, o que os judeus chamam de Eretz Israel, o Israel completo, o Israel total. E será dividido, então, 7 tribos em cima, a região sagrada no meio e depois as outras 5 tribos embaixo. A ordem das tribos não será a mesma da época do Josué. A ordem, Deus muda a ordem das tribos e também não é propriamente por antiguidade, a mais velha, a tribo primogênita, não é bem assim não. Deus tem outros critérios que nós não entendemos, mas ele divide todo o país em faixas horizontais. As tribos terão seus territórios assim. E chega então na faixa central, que é interessante, essa região, uma região especial dentro da região sagrada. A região central, então, como se fosse uma tribo, é a região sagrada. Ali no meio, então, tem a cidade de Jerusalém, o local do templo sagrado, que é cercado, e em volta ficam os levitas e sacerdotes. Então há uma área separada para os levitas, outra para os sacerdotes. No meio da área dos sacerdotes está o templo. E o templo vai ser muito simples, e os arredores do templo também serão bem pequenos. Tudo será muito simples no milênio. Interessante isto. E haverá então uma área de 5.000 por 5.000 côvados, ou seja, 2,5 quilômetros, que é a área propriamente dita da cidade. A cidade então terá esse tamanho, mas uma cidade dessas é aproximadamente equivalente à cidade antiga de Jerusalém, que está reconstruída lá em Israel. É uma cidade pequena, 2,5 quilômetros por 2,5 quilômetros, quadrada, é a cidade, muito simples. E em volta da cidade tem os arredores e depois tem a cidade propriamente dita para as pessoas morarem. Então, essa cidade que é sagrada no centro, que tem 5.000 por 5.000 côvados, ela fica dentro da área sagrada, que é uma área de 25.000 por 25.000 côvados, 12,5 quilômetros por 12,5 quilômetros. Tudo sagrado estará ali. Dos lados, direito, esquerdo, oriente e ocidente, essa área será reservada para o príncipe. O príncipe terá uma área grande para agricultura,
para as pessoas morarem nos campos e para a agricultura. O príncipe será Davi, que vai viver com simplicidade também. E ele vai habitar, então, e possuir, e plantar, e ter as suas propriedades, o seu patrimônio, em volta dessa área sagrada. A área sagrada vai ter 12,5 por 12,5 quilômetros aproximadamente. Será dividida 5 quilômetros por 25, 5 quilômetros por 12,5 será a área dos sacerdotes, onde estará o templo no meio. E o templo estará dentro de uma área de 500 por 500 côvados, 250 por 250 metros. É uma área muito pequena, digamos assim, a área do templo. E junto a essa área, com mais 5 quilômetros, digamos assim, por 12,5, a área dos levitas. E depois, menor ainda, de 2,5 quilômetros só por 12,5, a área da cidade. E a cidade administrativa ficará ali no centro. E essa área toda sagrada será para a administração de todo o país. É algo muito simples, não haverá indústria, gastos com exércitos e nada disso. O povo viverá uma vida muito simples. A gente vai se perguntar, hoje há cidades com facilidade, com 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de habitantes. No milênio não vai ter isso, a população vai ser pequena. A população que entrar no milênio será uma população pequena. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, a matança será tanta que o que sobrar, os homens que sobrarem, serão tão raros como o ouro de Ofir. Ou seja, pouquíssimas pessoas vão sobrar no mundo inteiro. E eu tenho uma opinião pessoal de que este é o galardão, a recompensa dos homens naturais do mundo que facilitarem o caminho dos judeus, dos enviados do Senhor, aqueles 144 mil. As pessoas, mesmo na grande tribulação, não haverá conversão, pregação do evangelho da graça. O evangelho será pregado, o evangelho do reino, anunciando a proximidade da vinda do reino de Jesus, o milênio. A palavra evangelho quer dizer anúncio de boas novas, ou então notícias. A notícia que vai ser anunciada é que o reino já está vindo, mas eles não estarão anunciando arrependimento para as pessoas se converterem. Isso terá cessado, isso é só agora, na dispensação da graça, que vai terminar com o arrebatamento da igreja. Na grande tribulação será pregada justiça de Deus e a lei, e, enfim, a lei estará em vigor na grande tribulação. No final da grande tribulação, as pessoas morrerão com a vinda de Jesus, a maior parte da população do mundo, e vão sobrar muito poucos que terão como recompensa de terem sido bonzinhos, digamos assim, na grande tribulação. As pessoas que forem boazinhas na grande tribulação terão como recompensa, prêmio, sobreviverem e entrarem no milênio. Pessoas naturais entrarão no milênio para repovoar a terra, e eles vão se espalhar pela terra, e os salvos estarão reinando com Jesus os 1000 anos, administrando o mundo. Dentro da terra de Israel haverá uma nova ordem, os judeus que habitarão ali, somente os israelitas habitarão ali. E o país será dividido por tribos em faixas horizontais e no centro a área sagrada, que será administrada pelo príncipe, que será Davi. Na área sagrada, Jesus estará ali no templo e ele terá ali o seu trono, e aquela área abrigará os sacerdotes, os levitas e a parte administrativa da cidade. E o livro de Ezequiel termina assim:
18 mil côvados em redor, essa cidade. E o nome da cidade, desde aquele dia, será O Senhor Está Ali. E assim termina a descrição dessa cidade. Uma cidade pequena, simples, com 12 portas que levarão os nomes das 12 tribos, e ali será a parte administrativa, esta cidade que estará dentro da região sagrada. E Jesus será rei de toda a terra, estará no templo supervisionando tudo, e nós teremos acesso a ele para governar o restante do mundo. A população de Israel será muito pequena. Os judeus, os israelitas que se converterem serão muito poucos, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Será um número muito pequeno, então não vai precisar de cidades grandes, de muita terra, e no restante do mundo também a população será pequena, vai aumentar com o passar do tempo no milênio, mas não vai ser uma população explosiva que vai superpovoar, porque serão 1000 anos de geração de pessoas, tanto judeus quanto de naturais da terra, mas eles terão uma procriação limitada e também não terão muita pressa de fazer filhos. A terra será bem habitada como o plano de Deus inicial no Jardim do Éden, mas que foi frustrado por causa do pecado. E o Senhor vai restaurar no milênio essas condições e vai haver muito progresso na área da agricultura, da pecuária, os animais serão mansos, as pessoas serão felizes nessa vida muito simples, em contato com a natureza. Sustentabilidade total na época do milênio. E nós, os que formos salvos, estaremos reinando com Jesus, administrando o restante do mundo. Dentro de Israel, a administração estará entregue aos israelitas. Jesus será o rei e haverá um príncipe, que é Davi, que estará administrando ali aquela região toda de Israel. E assim nós vemos algo muito interessante. Os planos de Deus para o milênio são de muita simplicidade. Entenda isso para a gente não ficar valorizando a sofisticação, achando que o progresso da ciência é coisa boa. A gente precisa voltar à simplicidade do Evangelho, simplicidade da vida natural, e procure isso, uma vida mais natural, você já estará se preparando para o milênio.